Olá! E estamos ao vivo aqui no YouTube, né? Quem chegou lá pelo Instagram sabe que a gente está alguns dias já falando sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, né, para a hotelaria, saber calcular muito bem as suas diárias. E aqui eu vou fazer um pequeno resumo da live que eu fiz na sexta-feira contando sobre isso, também muito bacana, muito especial. E vou mostrar em seguida a nossa calculadora de diárias, que é uma ferramenta gratuita que você pode utilizar quantas vezes quiser para calcular as suas diárias de uma forma assertiva, correta, como deve ser, né? Para gerar lucros e trazer retorno para o seu negócio. Vou mostrar como funciona, o link vai ficar disponível em seguida também, tanto na bio do Instagram quanto aqui na descrição desse vídeo, para que você possa acessar e calcular as suas diárias quantas vezes quiser. Combinado? Mas falando em precificação de diárias, um assunto extremamente importante na hotelaria, o que a gente pode trazer do resumo da nossa live que aconteceu na sexta-feira, né? Por que, afinal, que a gente resolveu fazer uma ferramenta dessa? Nós temos aqui no Hospedim vários materiais, até cursos, curso gratuito, planilha também, e e-book para ajudar o hoteleiro a precificar a sua diária, porque esse é um assunto extremamente, né, relevante para o sucesso do negócio. E esses materiais são, assim, muito acessados, muito baixados e despertam o interesse das pessoas, né, o que eu acho ótimo. Mas a gente quis facilitar a vida do hoteleiro ainda mais. E por isso nasceu a calculadora de diárias, que é uma ferramenta para não sair aí do seu favorito do navegador, né, para você utilizar quantas vezes quiser. Antes de entrar nela e mostrar aqui na telinha, vamos fazer só um pequeno resumo do porquê que isso é importante. A gente conversou, né, que calcular a diária não é algo que deve ser feito com base no seu conhecimento empírico, no seu conhecimento prévio de mercado, né? E nem deve ser feito somente utilizando comparação com a sua concorrência. É algo que precisa ser embasado, precisa ser calculado de forma correta, utilizando diversos elementos. O primeiro passo é aplicar fórmulas, né? Tanto que eu vou mostrar aqui para vocês. E essa parte é o que pode parecer um pouco complexo, inclusive, né? Mas com a calculadora já se resolve essa questão. E no segundo momento, a gente qualifica essa diária. Então, a gente pega a sua diária base, calculada por meio das fórmulas, e qualifica ela, né? Torna esse valor o máximo que o hóspede está disposto a pagar, de acordo aí com a sua, com o seu meio de hospedagem, com a sua estrutura, com os seus diferenciais. Então, é um conjunto de coisas, não é mesmo? Não dá para ser somente uma ou outra. Não dá para olhar só para a concorrência e calcular a sua diária. É preciso estar atento a diversas questões, né? Isso porque a gente está falando aqui de um preço de diária que gere lucros para o seu negócio em diferentes períodos do ano, né, em diferentes taxas de ocupação, que ele gere lucro. E que, além de gerar lucro, transforme o seu negócio num diferencial, para que ele tenha um valor percebido. Né, para que você não tenha que justamente entrar em guerra de preço ou dar muitos descontos, trabalhar dessa forma, né, onde a gente fica refém. Não, a gente mostra por meio da diária o nosso valor também, tá? Então, por isso que para calcular a sua diária, é preciso estar atento a questões como retorno do investimento, né? Preços praticados no mercado também é um elemento, mas não é o único. A competitividade do seu meio de hospedagem, do seu destino, né? Dos seus diferenciais. E claro, né, que a lei da oferta e da demanda também precisa ser levada em conta aqui, é algo extremamente importante, né? Mas você pode, conhecendo a sua diária a fundo, cobrar o máximo que o hóspede está disposto a pagar para se hospedar aí no seu meio de hospedagem, né? E eu trouxe aqui o ponto do retorno sobre investimento, porque todo investimento que você faz no seu negócio, de estrutura, né, compras de enxovais, melhorias, revitalização, né, ou se você de fato comprou um meio de hospedagem de repente, todo esse investimento ele precisa retornar de alguma forma para o hoteleiro. E ele vai retornar por meio da sua diária. E a nossa ideia aqui com a calculadora é justamente tirar um pouco desse peso sobre o cálculo da diária, tá? A gente vai aplicar para calcular a diária uma fórmula. E na nossa calculadora existem duas fórmulas, tá? Que a gente utiliza muito aqui no Hospedim.
a fórmula por apuração de custos, que é uma fórmula simples e pode ser muito utilizada, e é muito utilizada pelos hoteleiros, e tem a fórmula UBAR, que é uma fórmula ensinada nos cursos de hotelaria e utilizada também nesses cursos. Essa fórmula é um pouco mais abrangente, não é complexa, né? Mas ela requer um pouco mais de dados, mas ela envolve essas questões que a gente precisa, como o retorno do investimento, né? Como depreciação dos seus bens, porque ao longo do tempo, uma estrutura de um meio de hospedagem deprecia. E existe um custo na depreciação. A gente conta impostos da propriedade, a gente conta seguros, tem um seguro de incêndio, um seguro de desastres naturais, né? Tudo isso no cálculo da fórmula UBAR. E aí a gente vai ver que a diária base gerada pela nossa calculadora de diárias, ela é um pouquinho diferente nas duas fórmulas. A fórmula por apuração de custos, onde a gente utiliza somente o total de custos para calcular a diária, é menor. E a fórmula UBAR é maior, mas justamente porque ela está pagando esses custos que muitas vezes são invisíveis, mas eles existem, né? E quando a gente fala de investimento financeiro, tudo precisa ser calculado, tá? Além das duas fórmulas, a gente vai precisar conhecer também, né, alguns indicadores para poder levar lá para o seu negócio, levar para a calculadora e para poder comparar na hora de qualificar, né? Então, alguns indicadores são importantes quando a gente está olhando para a diária, como, por exemplo, a taxa de ocupação, porque ela vai fazer diferença. Uma taxa de ocupação maior, talvez você possa praticar uma diária base menor, né? E aí qualificar a sua diária para poder aumentar a sua margem de lucros, tá? Isso é muito interessante, gente, esse ponto de vista. Você vai olhar para a diária média também do seu ano para fazer essas comparações. Você pode olhar para o seu RevPAR, que é a sua receita por UH disponível. Então, são indicadores que o hoteleiro precisa conhecer, precisa se familiarizar com esses indicadores, tá? Porque você vai trabalhar com isso constantemente para tornar a sua diária muito mais competitiva. Vou mostrar aqui a calculadora agora, vou compartilhar minha tela, vou mostrar. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a qualificação, tá? E sobre as coisas que o hoteleiro ainda precisa fazer utilizando aí a sua diária, tá? De primeira mão, a nossa calculadora de diárias, né? Vou mostrar rapidamente como é que funciona aqui para vocês. É preciso fazer um pequeno cadastro, desejo receber, né? Para que vocês possam receber nossos conteúdos. Uma novidade como essa, por exemplo, né? Pode chegar pelo seu e-mail. E aqui, gente, logo abaixo tem uma pequena descrição, né, do por que é importante calcular, o que é o preço base da diária. Como eu disse para vocês, a calculadora vai gerar um preço base, tá? Você vai precisar qualificar, mas aqui a gente ajuda também. Então, aqui a gente começa um passo a passo. Então, são 3 passinhos rápidos. Se você tiver essa informação, se você utiliza, de repente, um sistema, por exemplo, como o Hospedim, né, vai ser mais fácil conseguir algumas informações. Ou você pode ter isso numa planilha também, né, para acompanhar o seu financeiro. Então, o primeiro passo é preencher a quantidade de UHs que tem aí no seu meio de hospedagem, eu vou colocar 10 aqui, e a taxa de ocupação, que a gente pode usar uma média do ano anterior, ou avançar. Tem aqui em cada campo uma opção de ajuda para vocês saberem o que precisa colocar aqui, ó. Sempre que clicar em cima do campo tá direitinho, então é super simples. O custo anual a gente vai somar, né, todas as saídas, todas as despesas e todos os custos que vocês tiveram no último ano. Então, vamos supor que ele teve 180 mil reais no último ano de custo, tá? Impostos da propriedade. Por que está aqui opcional? Porque esses campos são importantes para a fórmula UBAR. Então, se você não preencher, você não vai ter um valor assertivo da fórmula UBAR. Mas se você preencher, vai ser muito bacana. Impostos da propriedade que foram pagos, só de impostos, eu vou chutar aqui 10 mil. E aí você diminui, tá, desse custo total. Se no custo total tá incluindo tudo isso aqui, você separa isso. Seguro da propriedade, mesma situação, vou colocar aqui 6 mil reais. Outras vendas. A fórmula UBAR também considera as vendas que não foram geradas pelas UHs. A receita de day use, receita de passeio, receita de outros serviços que não seja a diária,
você pode colocar aqui também para tornar o seu preço mais interessante. E a depreciação, o valor de depreciação de bens, que é aquele valor que eu falei para vocês, que é um custo invisível, mas ele existe. Se você perguntar para o seu contador ou olhar o seu balanço patrimonial, vai ver que existe esse valor de depreciação de bens, tá? Que é um valor anual também. Vou avançar mais um pouquinho. Aqui a gente chegou na parte de retorno sobre o investimento. Então, aqui você vai preencher com o valor que você ou investiu na sua pousada, se você ainda não teve esse retorno, né? De repente você comprou uma pousada e quer ter retorno desse valor, você vai colocar aqui. Ou se você, por exemplo, no ano passado fez uma reforma de revitalização do ar-condicionado, dos ar-condicionados. Você pode colocar esse total aqui, né, que tende a ser um valor alto, por exemplo. Eu até vou colocar aqui 100 mil reais. E o percentual de retorno que você gostaria de receber. Então, aqui nesse percentual de retorno, você pode colocar um percentual que seja a taxa de inflação, por exemplo, ou que seja a taxa do CDI, uma taxa onde você gostaria de receber um retorno sobre os 100 mil. Como se você pegasse esses 100 mil e colocasse no banco, por exemplo, ou numa aplicação, e você tivesse um retorno em cima dele. Mas você pegou e imobilizou aqui. Então, a pousada, o hotel, precisa dar esse retorno também. No mínimo, esse retorno, tá? Então, vou colocar aqui também 9%. E aí, eu vou calcular a diária. Olha só. Chegamos aqui no valor base, tá vendo? Por apuração de custos, de R$ 58. Se você mexer aqui o cursor, também consegue simular de acordo com a taxa de ocupação. Então, você vai aqui fazer a sua simulação da diária base. Então, eu precisaria cobrar R$ 64 para que pagasse os custos do meu negócio e que também desse o retorno sobre o investimento, por exemplo. Cobrar no mínimo R$ 64, com uma taxa de ocupação aqui, como eu mexi, já está em 72%. Mas eu não vou cobrar só R$ 64. É aí, então, que eu qualifico a minha diária para que a margem de lucros seja maior. E para que a minha diária traga uma margem de lucros consistente, traga um retorno para que eu possa continuar reinvestindo no meu negócio, possa aumentar o meu time. Então, aqui abaixo tem a qualificação do preço da diária, onde a gente deixou 3 passos para que você pegue a sua diária base de R$ 64 e qualifique ela. Então, já tem uma explicação aqui, né? Não tem como a gente qualificar as diárias para cada meio de hospedagem, porque depende da realidade de cada lugar. Então, você vai seguir os passos e adequar aí para a sua realidade, sabendo já a diária base. No passo número 1, né, a gente realiza, então, a pesquisa de concorrentes. Normalmente, aquilo que o hoteleiro acaba fazendo unicamente, né? Não, a gente vai fazer agora a pesquisa para poder qualificar. E aí, a gente vai fazer uma lista aí de todos os concorrentes que tem na sua localidade. Faz uma lista de uns 10 concorrentes, de repente, e classifica esses concorrentes. Classifica eles de acordo com a diária que eles cobram, de acordo com o público que eles atendem e de acordo com os diferenciais que eles têm. Você vai fazer uma lista e do lado colocar preço X, da categoria Y, tem esses serviços, esse diferencial e atende esse público. Você vai colocar todos eles e você vai, depois de fazer isso, você vai olhar com qual deles você mais se aproxima. Onde que você se encaixa ali, né, com relação a esses outros elementos, não só com relação à diária, mas também a diferencial e também ao público atendido, tá? Vou fazer isso sempre, Juliana? Não, você pode fazer essa pesquisa a cada 3 meses, por exemplo, ou 2 vezes no ano, e utilizar ela sempre que você precisar fazer um novo range de preço aí para o seu negócio, tá? E aí você vai classificar, então, o seu meio de hospedagem, se ele está em alto padrão, padrão intermediário, baixo padrão, olhando para os seus concorrentes. Por último, você vai reforçar o valor percebido, que aí você vai listar os seus diferenciais de mercado, olhando também para esses concorrentes, identificando quanto que eles têm cobrado nas suas diárias, né? E quanto você pode chegar a cobrar, que seria esse valor que o máximo que o hóspede está disposto a pagar, tá? Então, esses 3 elementos complementam a sua diária base. E é claro, gente, que você não vai praticar essa diária igual durante todo o ano. Você vai precisar ter um estudo
da sua taxa de ocupação para poder flutuar essa diária. Na calculadora de diárias, você vai poder simular diferentes taxas de ocupação para poder flutuar a sua diária. E porque quando a taxa de ocupação está maior, você consegue ter uma taxa, uma margem de lucros maior também. Né? Você consegue cobrar preços diferenciados sabendo que a sua margem de lucros é maior. E olha como é bacana isso, né? Você consegue praticar, de repente, um desconto especial. Quando a gente gosta de dar uma cortesia, um presente para um hóspede VIP, é nessa hora que eu sei que eu posso oferecer para aquele hóspede VIP 20% de desconto, que não vai afetar a minha margem de lucros. Né? E ele merece, porque ele vem sempre no meu meio de hospedagem, ele indica. Mas eu estou fazendo isso conscientemente, sabendo que na determinada taxa de ocupação eu consigo ter uma margem de lucro X e consigo dar um desconto especial para alguém, né? Ou consigo fazer um pacote diferenciado. Né? Então, você consegue ter essa clareza, né, na hora de precificar a sua diária. Oferta e demanda imperam em todos os lugares, né? O hoteleiro precisa trabalhar com flutuação e o hoteleiro precisa calcular a sua diária de forma correta, assertiva. A gente não pode mais ficar no achismo quando a gente fala em precificação de diárias. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou deixar o link da calculadora aqui para que vocês possam simular, brincar um pouco mais, tá bom? E também, se tiverem sugestões de melhoria, a gente está por aqui, porque nosso objetivo é simplificar o dia a dia de vocês. Então, até a próxima. Qualquer coisa, deixem aqui no comentário que a gente compartilha e conversa com vocês, tá bom? Tchau, gente!